E aí, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje vamos começar uma aula sobre razão. E o que seria a razão? A razão ela é uma comparação de duas grandezas. Então, coloquei duas imagens meramente ilustrativas. Aqui uma caixa de 50 kg. A gente faz comparação de uma caixa de 50 kg com uma de 20, ou de 20 com uma de 50. Uma garrafa de 500 ml com uma garrafa de 20 ml. Então, a razão é uma comparação entre duas grandezas. Aqui, como eu acabei de dizer, na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas. A palavra razão vem do latim ratio, que significa divisão. Então, a razão, ela também é uma divisão, assim como a própria divisão e a fração. E a razão, ela é escrita na forma de fração. Ela só quer representar outra situação. Então, vamos imaginar que a gente tem a grandeza A, que pode ser qualquer valor, e a grandeza B, que também pode ser qualquer valor, diferente de zero, tá? Se B for igual a zero, não existe uma razão. Então, vamos para exemplos, para ficar mais prático. E razão, a definição é bem simples, não tem segredo nenhum. Então, vamos só lembrar que numa fração, o numerador é o número de cima e o denominador é o número de baixo. A gente tem aqui 5, está dividido em 5, que é o denominador, e o vermelho é o numerador. Além disso, nas razões, o coeficiente que está localizado acima é chamado de ascendente, e o de baixo é o consequente. O ascendente fica no lugar do numerador e o consequente fica no lugar do denominador. Esses nomes não são tão importantes, mas fica aí a título de curiosidade. Nunca vi ninguém perguntar qual que é o ascendente e o consequente, mas sempre bom saber. Então vamos agora para os exemplos. Então vamos aqui. Em um treino de vôlei, a cada 10 saques, Cláudia acertou 9. Qual é a razão do número de saques que deram certo e o total de saques que deram certos e o total de saques? E qual é a razão entre o número de saques que ela errou e o total? Então, como é que a gente monta a razão? A razão a gente sempre monta de acordo com o que está pedindo. Como aqui está pedindo número de saques que deram certo. Então, os saques certos são 9 e o total de saques. Se ela pedisse o total de saques e depois os saques certos, isso aqui ficaria invertido. Ficaria total de saques e saques certos. Ficaria 10 sobre 9. Mas como ela pediu o saque certo, então os saques certos é o ascendente. E aqui a mesma coisa, ela pediu primeiro o número de saques errados, que é 1, e o total de 10 saques. Beleza? Então vamos para o próximo exemplo. Aqui em um concurso, 240 candidatos disputavam 120 vagas. Qual é a razão entre o número de vagas e o número de candidatos? Você vai pela ordem do que está pedindo. Primeiro ele pediu o número de vagas, 120, e o número de candidatos, 240. Simplifiquei, dividi por 10 e depois dividi por 12, que deu meio. Então, para cada uma vaga, teremos 2 candidatos. Essa é a nossa razão. Então, a razão é bem simples e objetiva. Vamos para a turminha. Resolvi, em vez de passar vários exemplos, já passar exercícios um pouco diferentes daqueles exemplos. Então, como vocês vão ver, é bem simples e objetivo, que é razão. Então, a gente tem aqui, em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura apresenta a vista do setor 3 deste teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Então, a gente tem
aqui o quadro das cadeiras, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cadeiras escuras que já foram vendidas e as claras são as que não foram vendidas. A gente tem 17 e vamos ver o total de cadeiras que a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente tem 10 por 7, então totalizando 70 cadeiras e a nossa resposta seria a letra A, 17 cadeiras por 70, que é o total de cadeiras escuras pelo total de cadeiras nesse setor. Se ele falasse cadeiras brancas, aí seria essa a resposta. Mas ele fala total aqui, ó, total de cadeiras. Ele não fala cadeiras brancas, então não pode ser essa a resposta. Beleza, rapaziada? Então é isso. Vamos para outro exemplo. Então, turminha, vamos para o nosso outro exercício. Eu acabei falando exemplo anterior, mas é a mesma ideia. Um dos critérios levados em consideração para comprar um automóvel é o consumo de combustível, que é calculado pela razão entre a quantidade de quilômetros rodados e a quantidade de litros consumidos. O comprador analisou 5 veículos, sabendo que ele comprou o carro mais econômico, qual foi o escolhido. Então a gente vai analisar uma por um e ver qual que é o mais econômico. Aqui a gente tem 28 por 4, aqui dá 7, aqui 100 por 14, eu fiz antes, deu 7,14 mais ou menos. Tem 60 dividido por 8 vai dar 7, vai dar 7 vírgula 40, 7,5, se eu não me engano. E aqui a gente tem 72 por 9, que dá 8, e 84 por 12 vai dar mais ou menos 7. 27. Aí você tá pensando assim, o mais econômico na verdade é o que anda mais. O mais econômico é o que faz 8 litros. 8 litros por quilômetro, tá? Então essa a resposta é a letra D. Então a razão é isso. Ela é uma comparação de duas grandezas e uma divisão. Então a gente pode fazer essa divisão, se necessário, como nesse caso aqui foi necessário, para fazer a comparação de todos. Então eu tive que 72 dividido por 9 é 8, então esse aqui faz 8 km por litro. É isso, se eu não estiver confundindo, é isso, que é a quantidade de combustível que ele gasta. Então, turma, a gente tem que a nossa resposta é a letra D, que a gente tem que o carro faz 8 km por litro. Então, esse é o carro mais econômico. Então, razão, comparação entre grandezas, ela é uma divisão, a gente pode dividir, como que foi necessário nesse caso aqui, para encontrar qual que era o carro mais econômico. E, por incrível que pareça, o mais econômico é o que faz mais quilômetro por litro aqui, ó. Que ele faz 8 quilômetros por litro. Esse aqui faz 7, esse faz 7, esse faz 7, 14, esse faz 7,5. Então, o carro econômico
é o que anda mais. Então, nesse caso, apesar da resposta ser o mais econômico, foi o maior. Tá? Tem que prestar atenção nesses detalhes também. Então é isso. Meu muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!